Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Estamos aqui para dar continuidade a essa gravação tão importante. E estamos falando sobre a salvação. Nós já gravamos 4 aulas e hoje nós estaremos dando continuidade. As 4 aulas foram baseadas no primeiro livro intitulado O que é a salvação? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela. Neste livro, então, nós compartilhamos com vocês sobre a salvação que a palavra de Deus nos fala. Não aquela salvação que as pessoas dizem de maneiras diferenciadas da Bíblia. E temos falado também de uma maneira simples, com palavras simples, fáceis de serem entendidas, e também apresentando para vocês desenhos ilustrativos, de tal forma que nós possamos compartilhar com vocês, meus irmãos, meus amigos, as verdades da palavra de Deus, as verdades que a Bíblia nos fala sobre a salvação que Deus providenciou para todos nós. Hoje, nessa próxima gravação, nós estaremos falando ainda sobre este mesmo tema, e dessa vez estaremos abordando sobre os tópicos do segundo livro, o volume 2, que o tema dele é como ser salvo, como ser salvo. Então, todas as próximas palestras que estarão sendo ministradas agora, são palestras baseadas neste segundo livro que nós escrevemos algum tempo atrás. Ok? Deus abençoe você e vamos então iniciar com o nosso primeiro tema, o nosso primeiro assunto. Hoje eu quero falar sobre as desculpas que o homem usa para não se converter. Se há uma coisa que nós vemos hoje em nossos dias, são pessoas se recusando a se converter, ou seja, dizendo não, ainda não, e encontrando argumentos, e alguns até utilizando versículos bíblicos para não se converter, ou seja, aquela ideia de deixar para mais tarde. Ou então, uma explicação sem explicação do motivo porque eles não querem ainda entregar seus corações ao Senhor Jesus. Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro desenho. Aqui nós temos uma desculpa que nós encontramos quase todos os dias. Então, a primeira desculpa que eu quero apresentar neste dia é exatamente essa que nós temos aqui no nosso desenho. Vou aproveitar a vida. Quando eu ficar velho, então eu me converto. Você já ouviu alguém dizendo isso? Primeiro, eu vou aproveitar essa vida, existem muitas coisas boas que esta vida oferece, então eu quero conhecer tudo, eu quero frequentar os barzinhos, eu quero participar das festas, eu quero provar das drogas, das bebidas, eu quero praticar sexo, tudo que eu puder fazer, eu quero fazer, porque eu não quero perder os prazeres que esse mundo oferece. Mas aí, quando eu ficar velho, aí então eu entrego o meu coração para Jesus. Então, este é o argumento errado que muitas pessoas estão usando para não se converter agora. Talvez você que está me ouvindo é alguém assim, já foi tocado por Deus, já entendeu que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, mas você diz, não, ainda não, deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Aqui nós temos um desenho interessante. Como você vê, aqui nós temos esse jovem de camisa amarela. E então o que ele faz? Ele vai ali naquela sacola de laranja, ele pega uma laranja, ele casca essa laranja e agora ele chupa a laranja. E só resta em suas mãos o bagaço da laranja. Então ele chega para o rapaz de camisa vermelha e oferece para ele, tome aqui, eu já chupei essa laranja, já terminei,
já chupei todo o caldo da laranja, agora toma esse bagaço para você. O que você acha que o rapaz de laranja vai sentir? Será que ele vai dizer sim, ok, muito obrigado? Com certeza não. Existem muitas pessoas que estão tentando fazer com Deus algo muito semelhante a esta ilustração da laranja. Pessoas dizendo, olha, Deus, eu sei que o Senhor me deu a vida e eu sei que o Senhor me deu tempo para viver aqui nessa terra. Mas, antes de entregar o meu coração para o Senhor, então eu quero usar este tempo para mim poder aproveitar de todas as coisas que este mundo me oferece. Então, existem pessoas fazendo isso, exatamente a mesma coisa com Deus. Ou seja, oferecendo o bagaço da sua vida. Quando eu estiver velhinho, quando eu estiver quase morto, então aí eu estendo a minha mão para cima, aceito Jesus, porque eu quero ir para o céu ainda. Meus irmãos, aí está um grande engano que muitas pessoas têm feito, e infelizmente muitos morrem e vão para o inferno, e acabam não tendo nenhum encontro com Deus. Como você se sentiria se alguém pegasse uma laranja, chupasse todo o caldo e depois lhe oferecesse o bagaço? Como você se sentiria? Está aí uma pergunta. Existem muitos que fazem isso com Deus. Dizem, primeiro vou aproveitar a minha vida. Quando eu ficar velho, eu me converto. Este é um argumento que muitos têm usado. Não seria este um argumento que você tem apresentado para Deus? Conta-se que certa vez havia uma criança, e essa criança ela estava brincando de bola. Alguém se aproximou daquela criança e falou assim, ô menino, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Jesus morreu na cruz por você, você sabia disto? O menino respondeu, sim, meus pais já falaram isso para mim. E essa pessoa continuou dizendo, olha, mas você precisa entregar o seu coração para Jesus, receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O menino disse, agora eu não posso, agora eu estou brincando, eu estou jogando bola. E o menino continuou jogando bola. O tempo passou, aquela criança cresceu um pouquinho mais. Agora ele já era um adolescente. E mais uma vez alguém se aproxima dele e fala, olha jovem, Jesus quer salvar você. Alguém diz para ele, olha, Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E você precisa receber Jesus em seu coração, arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para ele. Aquele adolescente, olhando assim com um ar de indiferença, disse, não, eu não posso. Eu estou arranjando uma namorada e não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para ficar lendo a Bíblia, não. Eu estou conseguindo conquistar uma namorada e eu não tenho tempo para a igreja. O tempo passou e aquele adolescente cresceu. Agora já era um jovem maior, aparentemente mais maduro, que tinha ambições reais e concretas com relação ao mundo. E mais uma vez alguém se aproxima desse jovem e fala, ei moço, rapaz, Jesus quer perdoar os seus pecados, ele quer salvar você, entrega seu coração para Jesus. Ele simplesmente disse, não, eu não posso, eu estou estudando, eu quero passar no vestibular, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu estou gastando todo o meu tempo porque eu preciso passar no vestibular, e não tenho tempo para ler a Bíblia e nem para ir na igreja. O tempo passou, ele passou no vestibular, e agora ele já era um homem, já tinha se casado, já tinha filhos, um empresário. E mais uma vez, uma outra pessoa se aproxima dele e diz, olha, Jesus quer salvar você, moço. Homem, Jesus ama você, ele é mais importante do que todo o seu dinheiro, ele quer salvar a sua vida, ele quer te levar para o céu, existe um lugar no céu para você. Ele disse, não, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado, eu tenho a minha família, tenho o meu trabalho, tenho as minhas empresas, tenho os meus compromissos, eu não tenho tempo para a igreja.
E o tempo passou. E ele rejeitou Jesus, como sempre fez. Muito tempo passou. Agora, ele já era um velho de barbas brancas, com a bengalinha nas mãos, já não tinha mais força, mal conseguia enxergar as pessoas. E alguém se aproxima dele e diz: olha, vem aqui, vovô. Ele foi chamado de vovô por causa da sua velhice. Você sabia que Jesus te ama e que Ele quer salvar você? Ele disse: sim, eu já ouvi falar isso muitas vezes. Então, por que agora que você não tem tantos compromissos mais, por que você não aceita Jesus em seu coração e se arrepende dos seus pecados? Ele olhou com um olhar de tristeza e disse: não, eu já estou muito velho para isso. Eu não tenho tempo para ir na igreja e nem consigo mais ler a Bíblia. E aquele homem simplesmente morreu e perdeu a sua salvação. Meus amigos, a palavra de Deus disse: hoje ouvistes a minha voz, não endureçais os vossos corações, o dia certo é hoje. E quando nós utilizarmos desculpas para justificar o nosso amor pelo pecado, nós estaremos rejeitando o maior presente de Deus para a nossa vida, que é a nossa salvação. A nossa salvação. Vamos ver o nosso próximo texto. Aqui nós temos uma pergunta: como você se sentiria se alguém pegasse uma laranja, chupasse todo o caldo e depois lhe oferecesse o bagaço? Essa é a pergunta que nós fizemos para você no início e trazemos ela de volta. Então, nós queremos apresentar para vocês alguns textos bíblicos que nos falam sobre a salvação agora. E o quanto vale a pena nós entregarmos o nosso coração para Jesus na nossa adolescência, na nossa juventude. Quando alguém aceita Jesus na sua adolescência, na sua juventude, ele pode gastar todo o seu tempo para a glória de Deus, ele pode trabalhar para Deus, ganhar almas para Jesus, ele pode viver a verdadeira história que Deus realmente preparou para ele. 2 Coríntios 5:2 diz assim: eu o vi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora, é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Ainda em Mateus 24, versículo 44, também diz assim: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Eu fico pensando naqueles amigos ou amigas nossos que nós conhecemos, que estão dizendo: algum dia eu vou aceitar Jesus, mas esse dia nunca chega. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor virá em um momento que nós não esperamos. Poderemos sermos pegos de surpresas, ou pela morte, a morte física, ou até mesmo pela volta do Senhor Jesus. E Eclesiastes também nos fala, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Então lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade, no dia da sua juventude. Toda a força que você tem, toda a energia que você tem, toda a capacidade física, diga: Deus, eu te entrego o meu coração, eu quero dedicar a minha vida, a minha juventude, o meu tempo para o Senhor, eu quero gastar todos os meus dias fazendo a sua vontade, andando em seus caminhos e obedecendo, Senhor, a sua palavra. Amém, meus amigos? Vamos ver ainda uma próxima desculpa, uma segunda desculpa que nós também encontramos hoje em nossos dias, quando evangelizamos, quando falamos de Jesus para as pessoas. A segunda desculpa está aqui, vamos ver no texto, vamos olhar o nosso desenho mais uma vez. Então aqui eu vou explicar para vocês agora este desenho.
Aqui nós temos algumas pessoas que estão dentro de um avião. E existe um diálogo entre esta senhora de vestido azul com aquele homem de camisa verde, aquele homem que está segurando a página de um jornal. Então a senhora diz assim: você crê que Santos Dumont existiu? Ela está perguntando para ele: você crê que Santos Dumont existiu mesmo? Aí o homem responde: não, eu nunca o vi. Como que eu vou crer em algo que eu nunca vi? Eu nunca vi Santos Dumont. Eles falam para mim que ele existiu, eles dizem para mim que ele é o homem que inventou o avião, porém, eu nunca o vi. Será que nós não encontramos, meus amigos, por aí, pessoas dizendo algo bem parecido com isso? Alguém pergunta: você crê em Deus? Não, eu não creio que ele existe. Como que você não crê em Deus? Eu nunca vi Deus, ele nunca apareceu para mim. Estes são os argumentos que nós encontramos. Mas olha, essas pessoas que estão duvidando da existência do Santos Dumont, duvidando que ele existiu, elas estão viajando no avião que ele inventou, no avião que foi criado por ele. Ele foi o homem que conseguiu fazer com que o avião existisse e voasse de fato e de verdade. Meus irmãos, meus amigos, quantas pessoas hoje estão dizendo que não creem em Deus, porque não veem Deus, mas, no entanto, estão pisando no chão que Deus fez, vivendo na terra que Deus criou com o poder da sua palavra, bebendo a água que Deus criou, respirando o ar que Deus criou. A Bíblia diz que o Senhor, Ele criou os céus, Ele criou a terra, tudo que existe foi criado pelo próprio Deus. Que grande ironia! O homem que foi criado por Deus, ele diz que não crê nele porque nunca ouviu, mas ele pisa na terra que Deus criou. Ele usufrui de todos os benefícios que Deus permite que ele tenha. Então aqui no texto diz assim: veja só, duas pessoas dentro do avião que Alberto Santos Dumont inventou, duvidando que ele existiu. Muitos fazem a mesma coisa com Deus. Dizem não crer nele, mas pisam no chão que ele fez. Lançam dúvidas sobre sua existência. Porém, bebem da água que ele criou e comem do pão que ele nos deu. Então, meus queridos irmãos, argumentos que nós encontramos, argumentos que nunca vão nos dar o direito de recusarmos ou de desprezarmos a grande salvação que Deus preparou por nós através de Cristo Jesus. Vamos lá no próximo. É tolice não crer em Deus. A Bíblia diz isso, que é tolice não crer em Deus. Salmos 14, versículo 1, diz assim: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então, o homem que diz que Deus não existe, ele é tolo. O homem que diz que Deus não existe, ele comete atos que desagradam o coração de Deus e pensa que ele está fazendo o que é correto, porque ele é tolo. Quem não crê em Deus é tolo. Salmos 19, versículo 1, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclamam a obra das suas mãos. Quando nós olhamos para os céus, para as estrelas, para o universo, com certeza nós sabemos que existe sim
um Deus que criou tudo isso, um Deus inteligente, que fez com que todas estas coisas viessem a existir. Ainda Romanos 1, 20, 21, também nos fala sobre a mesma coisa. Diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Sim, meus queridos amigos e irmãos, quando nós não conseguimos enxergar Deus através da sua criação, então nós nos tornamos pessoas insensatas, pessoas fúteis, pessoas que não compreendem as maravilhas do amor de Deus. E em Hebreus 11:6 ainda diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Ou seja, se nós não tivermos fé, nós não podemos agradar a Deus. O primeiro passo para você conhecer Deus e receber a salvação, você precisa crer que ele existe, crer no seu amor, crer na sua misericórdia, crer no seu plano através de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Vamos no próximo. O terceiro argumento que também muitos e muitos homens, mulheres têm usado para não se converter. Terceiro argumento. É um argumento simples, porém um argumento também ineficaz. Ineficaz. Às vezes nós pregamos para as pessoas dizendo: olha, entrega a sua vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados, Deus ama você, existe uma salvação que Deus preparou para você. Mas o que muitos dizem? Alguns argumentam dizendo assim: olha, eu ainda não entendi tão bem essa mensagem. Eu até quero a salvação, mas eu preciso entender melhor. Eu ainda não compreendi tudo. E muitos usam essa desculpa da incompreensão, da falta de entendimento, se colocando como inocentes culpados, para rejeitar a salvação que Deus tem preparado para todos nós. Vamos dar uma olhadinha no nosso desenho? Então, aqui no nosso desenho, nós temos um desenho muito interessante. É mais uma ilustração que vai nos ajudar a compreender. Esse moço que está sentado na cadeira, ele precisa servir o exército, porque ele já completou a idade. Então, só que ele não queria servir o exército. Então, esse moço pensou: o que eu posso fazer para mim não servir o exército? Ele pensou, de repente ele teve uma ideia. Ele disse assim: já sei, eu vou me apresentar normalmente, como todos fazem, e quando chegar lá, eu vou falar que eu não posso servir o exército porque eu sou um deficiente, eu sou surdo. E surdo não serve exército, né? Então ele fez esse plano. Chegou o dia, ele se apresentou lá diante dos oficiais do exército e ele falou: olha, eu não posso servir o exército. Aí o oficial perguntou: por que você não quer servir o exército? Ele apresentou o seu argumento. Então ele disse: olha, eu sou surdo, eu não consigo ouvir direito. Mas quando o oficial olhou para ele, ele viu que o rosto do rapaz não tinha, ele não inspirava confiança. Parecia um grande malandro, contando uma mentira. Então, o homem do exército disse, o oficial disse: eu vou fazer um teste com você. Então, ele foi lá, ele pegou 2 pratos daqueles de som, está vendo ali, ó, nas mãos dele, daqueles de ferro.
e ficou em uma certa distância e disse: eu vou bater bem forte, aí você vai me responder se você está ouvindo ou não. Aí o moço disse: tá bom. Aí chegou o oficial com aquele prato e pá, bateu, deu aquele barulho estridente, e aí perguntou para ele: você ouviu alguma coisa? Aí ele simplesmente fala: não ouvi nada, não ouvi nada, não ouvi nada. Aí ele disse: espera aí que eu vou bater de novo. E mais uma vez foi lá, pegou aquele prato e pá, deu aquela batida estridente, um barulho pavoroso. Aí ele perguntou: e aí, você ouviu alguma coisa? Não ouvi nada. Só que o oficial percebeu que ele estava mentindo. Então ele, com muita sutileza, olha ali na parte de baixo, está vendo ali a parte de baixo do desenho? Ele se aproxima, ele deixa os pratos que ele bateu para lá, e ele chega bem pertinho do rapaz, fala bem devagarzinho, no pé da orelha dele, e pergunta: oi, você é surdo mesmo? Aí ele: sim, é claro que eu sou, você não está vendo, eu sou surdo. Pronto, meus amigos, o pobre rapaz foi desmascarado. Se ele fosse surdo, ele não responderia a pergunta que o oficial fez para ele, simplesmente ficaria sem falar nada. Na verdade, ele não era surdo, ele se fingia de surdo, porque ele não queria assumir uma responsabilidade de servir o exército. E aproveitando essa ilustração, eu pergunto: quantas pessoas não existe hoje em nossos dias que tenham este mesmo tipo de atitude? Pessoas que sabem que Deus existe e sabem que precisam fazer um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, precisam renunciar seus pecados, abraçar a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Mas quantos não estão se fingindo de surdos, se fingindo de mal-entendidos, alguns dizendo: eu ainda não li a Bíblia direito, eu ainda não compreendi isto, eu ainda não compreendi aquilo, eu ainda não estou preparado. E muitos levam toda a vida simplesmente dizendo que não entendeu ainda, e muitos, infelizmente, a maioria deles morrem sem Deus, morrem sem Jesus, e com certeza lá na eternidade, no dia do juízo final, não terão como justificar a indiferença que eles tiveram, não terão como se explicar. Quem sabe você que está me ouvindo agora não é alguém assim? Quantas vezes você já ouviu a palavra? Quantas pregações você já escutou? Quantas pessoas já se aproximaram de você para te explicar o Evangelho? Quantas e quantas vezes alguém já disse para você que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e que só Ele nos leva para o céu? Você já ouviu tantas vezes estas mesmas verdades? Será que você não é alguém que não se converteu ainda porque está se fingindo de surdo? Quem sabe isso esteja acontecendo com você que me escuta agora. Vamos lá no próximo. Temos aqui alguns textos, que nos falam sobre este assunto. Textos que você precisa ouvir. Isaías 55, versículos 6 a 7, diz assim: busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Temos um Deus que, de bom grado, com alegria, Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados. Ainda em 2 Coríntios 4, 3, 5, diz assim: mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. A Bíblia diz que
o Deus deste século, ele cegou o entendimento daquelas pessoas que rejeitam Deus. Quando você se finge de surdo, quando você rejeita o Evangelho, você se expõe, e o diabo, então, ele cega você, para que você não compreenda, para que você não tome a decisão de seguir ao Senhor Jesus. E ainda em Atos capítulo 16, versículo 31, diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Creiam no Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a voz do Espírito Santo está soando em nossos corações nessa noite, e o Senhor está dizendo: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus e você encontrará um novo caminho, uma nova vida, uma nova razão de existir. Creia no Senhor Jesus e o seu nome será escrito no livro da vida. Creia no Senhor Jesus, não coloque obstáculo, não use o seu pobre raciocínio humano, simplesmente creia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer em seu lugar. Creia e receba o Senhor em seu coração, e a sua vida será transformada, e você irá morar no céu, lá na eternidade, quando você partir, quando chegar o tempo certo. Creia no Senhor. Amém? Vamos no próximo. O quarto argumento que eu quero apresentar nesse dia é o quarto argumento e também o último argumento que nós estaremos apresentando nesta palestra. Esse é o último. Escutamos muita gente também dizendo assim: olha, eu ouço o Evangelho, eu tenho amigos crentes, eu já entendi o que a Bíblia fala, eu não rejeito o Evangelho, não. Eu sei que é a palavra de Deus, mas, ao mesmo tempo, eu também ainda não fiz essa decisão. Eu sei que Deus existe, eu sei que o céu existe, mas eu ainda não decidi entregar toda a minha vida para Deus. Eu tenho as minhas reservas, algumas coisas que eu não abro mão. Então, é contraditório isso aí, né? Eu não aceito e nem rejeito. Eu não aceito porque eu não quero ter compromisso de obedecer tudo que a Bíblia fala. Mas eu não rejeito também porque eu não quero ir para o inferno. Ou seja, é o tipo de pessoa que quer dar uma mão para Deus e a outra mão para o diabo. É alguém que quer, se pudesse, né, pegar o seu coração, rachar ele no meio, pegar uma metade, entregar para Deus, e a outra metade entregar para o mundo, para os prazeres do pecado. Então, meus amigos, pessoas mornas, pessoas que querem, mas não se entregam a Deus, são pessoas que estão perdidas, e se morrerem assim, irão para o inferno. Aqui no texto diz assim: existem aqueles que querem Deus, mas querem também o prazer do pecado. Estão tentando andar de mãos dadas com Deus e o diabo ao mesmo tempo. Estão em cima do muro, porque seus corações estão divididos, corações divididos. Então, como você vê na ilustração, o nosso amigo ele está em cima do muro. Ele não define nem para Deus e nem para o diabo. Na verdade, é impossível alguém ser coluna do meio quando se trata do assunto espiritual. Ou você é de Deus ou você não é. Então, enquanto ele não entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de fato e de verdade, enquanto ele não se arrepender dos seus pecados, não renunciar aos seus pecados, ele será uma pessoa que caminha na direção da morte eterna. Meu amigo, meu irmão, se você é alguém assim, alguém que pensa em entregar a sua vida para Deus, mas tem reservas, você não entrega a sua vida para Jesus porque existem pecados que você não quer abrir mão deles. Então, essa palavra é para você. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre pessoas assim. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 16.
diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha só, meus amigos, o que Deus está dizendo. Deus está dizendo exatamente isso. Ó. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. O que é ser quente? Eu diria que ser quente seria ser um cristão comprometido com Deus, disposto a renunciar a todos os seus pecados por amor a Deus. O que é uma pessoa fria? É o ateu, é aquele que não crê em Deus, aquele que blasfema, aquele que comete todos os pecados e não se importa com isso. É aquele que tem o coração frio, gelado. Agora, o que é o morno? O morno, ele não é nem frio e nem quente. Então Deus está dizendo, olha, assim porque você não é nem morno, você não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Ou seja, Deus está dizendo, você como morno, você não pode ser salvo. Se você continuar morno e morrer dessa forma, o seu destino será o inferno. Meus irmãos, meus amigos, Deus, ele quer pessoas que entreguem seus corações para Ele, totalmente, inteiramente, sem reservas. Você está disposto a fazer isso, entregar a sua vida para o Senhor Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida a partir de hoje, eu quero renunciar tudo que tem desagradado ao Senhor, tudo que a sua palavra reprova, eu quero largar, eu quero renunciar, eu quero te receber, Jesus, como meu Salvador, mas também como meu Senhor, e quero te amar com toda a minha alma e com todo o meu coração. Se você fizer isso e tomar essa decisão, com certeza Deus vai salvar você. Jesus vai te salvar, e você vai ser uma nova criatura. Ainda lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Meus irmãos, ali Elias estava diante do povo de Israel, e o povo de Israel, eles estavam querendo servir Baal, que era um falso Deus, e queriam também servir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles queriam o Deus de Abraão, mas também o Deus do inferno, o Deus falso. E havia no coração deles aquela indecisão. Na verdade, o que estava acontecendo naquele tempo com aqueles judeus? Eles estavam querendo ficar em cima do muro também. Mas aí Deus levanta o profeta de Deus para dizer-lhes: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Cochear é mancar, vocês estão mancando entre dois pensamentos. Eu quero o Senhor, não, eu quero Baal, não, nós queremos o Senhor, mas vamos orar para Baal também. Elias então repreende e diz: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam Baal, mas não fique no meio termo. Meus irmãos, meus amigos, com certeza, existem muitas pessoas hoje que estão exatamente dessa forma. E se você quer a salvação que a Bíblia nos fala, a verdadeira salvação, se você quer morar no céu, se você quer viver toda uma eternidade com Deus, naquele lugar maravilhoso, ao lado do Senhor, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá angústia, nem tristeza, se você quer chegar lá,
neste lugar maravilhoso, receba o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E renuncie qualquer outro Deus, qualquer outra coisa, qualquer outro nome. Diga: Senhor Jesus, a partir de hoje o meu coração será totalmente seu. A minha vida pertence ao Senhor. Só o Senhor é o meu Deus, só o Senhor é o meu Salvador. Entregue o seu coração ao Deus vivo e verdadeiro, e Ele lhe dará a sua salvação. Amém, meus amigos? Nós já estamos encerrando essa parte. Se você quiser continuar escutando o segmento destas palestras, é só você acessar lá, entrar lá no nosso canal. Então você pode estar, basta que você siga a ordem numérica. A primeira palavra, ou melhor, a primeira palestra é a palestra número 1. A segunda é a palestra número 2, a terceira número 3, e assim sucessivamente. Hoje nós estamos terminando o primeiro livro, que é o livro Salvação Ilustrada. E na próxima aula estaríamos dando continuidade. Eu queria deixar para vocês aqui o nosso contato, caso você queira entrar no nosso canal, para você seguir as palestras, seguindo a ordem numérica. Então, nesse desenho que aparece aqui na tela, nós temos ali o nosso Facebook, temos ali o endereço do nosso Instagram, e temos ali também o nosso canal. O nosso canal é fácil de você localizar, basta que você entre lá no YouTube e coloque Sinfrônio Jardim, do jeitinho que está ali, e você já vai conseguir chegar no nosso canal. E ali você pode encontrar todas estas palestras. Talvez você está vendo hoje pela primeira vez essa palestra, mas você gostaria de começar lá do início, a partir da primeira palestra até chegar à última palestra. Então, basta que você dê uma chegadinha lá no nosso canal e comece com a palestra número 1. Palestra número 1. Amém, meus amigos? E temos também ali o nosso WhatsApp, se você quer entrar em contato conosco, para conversar conosco, se você gostaria de adquirir o nosso material, adquirir estes livros, que contém estas mensagens sobre a salvação, que é o livro número 1, livro número 2. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Então, ali está o nosso WhatsApp. E temos também aqui o nosso site. Se você gostaria de entrar no nosso site e conhecer o nosso trabalho, nós trabalhamos com o Ministério Jesus Não Desistiu de Você. Temos um projeto muito importante para resgatar pessoas que se afastaram. Então, você pode entrar no nosso site e conhecer todo o nosso trabalho e conhecer também todos os nossos livros, todo o nosso material. E caso você gostaria de também ministrar na sua igreja estas palestras que estão sendo ministradas, e gostaria de adquirir os livros e receber também os desenhos ilustrados em PowerPoint, os desenhos coloridos, entre em contato conosco, que nós podemos estar enviando para você, se você quiser ministrar esta palavra, essa palestra na sua igreja. Ok? Vamos lá no próximo. Então, aqui nós temos, na conclusão desta palestra, nós temos aqui um motivo que leva muitas pessoas a não permanecerem com Jesus. Eu quero, então, terminar enfatizando este último argumento. Nós já vimos muita gente dizendo assim: eu aceitei Jesus, eu me converti, fui para a igreja, mas a minha família não aceitou, a minha família não concordou. Olha ali o desenho, vamos dar uma olhadinha, para você entender. Aquele rapaz ali, de cabelo, de terno, preto, que está ali, com a Bíblia na mão, de óculos,
Ele aceitou Jesus, ele tem poucos dias que ele se converteu. Quem sabe, 15 dias. Ele está muito animado com a igreja, está frequentando as reuniões, lendo a Bíblia, mas agora tem uma reunião de família. E ninguém da família dele é crente. Ninguém. Ninguém da família dele é crente. E olha o que eles estão dizendo ali. Ó. Aquele ali diz assim, ó, você é crente? E o pagode? Não vai para o pagode mais não? A mãe dele olha para ele com uma cara muito feia e diz, não acredito, meu filho, não acredito que você virou crente. E aqueles lá de trás, rindo e zombando e dizendo, olha só, ele agora não pode mais dançar, ele vai parar de beber. Ou seja, toda a família dele zombando e criticando. Meus amigos, existem muitos novos convertidos que desistem de Jesus porque não conseguem suportar esta pressão familiar, esta pressão de amigos. E muitos abandonam a igreja, desistem de Jesus, simplesmente porque encontram pessoas que zombam e criticam dele. A palavra de Deus nos fala que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, não podemos nos envergonhar de Jesus. Então, se você é alguém que tem passado por isso, você precisa dizer, Senhor Jesus, eu te amo, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer parente meu, e eu não vou te abandonar, por causa da resistência que eu estou encontrando na minha família. Amém, meus amigos? Se você está vivendo isso, ame Jesus mais do que o seu pai, ame Jesus mais do que o seu filho, ame Jesus mais do que os seus colegas de trabalho, ame Jesus com todo o seu coração. E Deus vai te honrar e vai abençoar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Já estamos terminando. E esperamos contar com você na próxima palestra. Entre lá no nosso canal e localize as palestras. Se você não começou com a primeira palestra, encontre ela, assista todas e siga junto conosco até nós concluirmos todas as mensagens relacionadas com a salvação que Deus tem preparado para a nossa vida. Deus te abençoe, a paz do Senhor e uma boa noite.